Houve uma pequena alteração. Quem vai assumir o horário agora é o professor Anderson, que vai falar para nós sobre Nietzsche, o educador, ideias de Nietzsche sobre a educação e o seu tempo. Em substituição ao professor Moisés, que vai ocupar o horário dele, o tempo que foi marcado. Professor, fique à vontade. Então, bom dia a todos. O assunto, então, que eu pensei ser relevante para esse colóquio foram as ideias sobre educação de Nietzsche. Primeiro, é necessário dizer que Nietzsche, apesar de ter tido uma vida curta, sofrida, ele fez um pensamento que marcou profundamente a modernidade. É impressionante o quanto Nietzsche é, hoje em dia, pesquisado e lido. Até em banca de revista você encontra uma vendagem grande dos textos de Nietzsche, certo? Mas por que será então que ele é tão venerado? A questão é justamente que Nietzsche chama atenção para a concepção de ser humano que a humanidade propagou, certo? Nós vamos estar perpassando isso daí, centralizando nas ideias de Nietzsche sobre educação. Todo colóquio de filosofia, todo evento de filosofia existe, se não alguém falando de Nietzsche ou alguma referência a este pensador, certo? Nietzsche colocou no seu livro autobiográfico, Ecce Homo, a seguinte frase: retribui-se mal um mestre quando se permanece sempre e somente discípulo, certo? Nietzsche, os seus primeiros escritos são uma crítica ferrenha à educação de seu tempo. Para isso é necessário, para que a gente entenda o que seria, no caso, as principais críticas de Nietzsche à educação, nós temos que perpassar um pouco da formação do Nietzsche. Sabemos que Nietzsche, um filósofo que nasceu em Hocken, na Alemanha, dentro de uma família luterana, então por isso ele recebeu de berço a educação cristã, protestante. Inclusive na juventude ele tinha uma linhagem de pastores, que eram de sua família, filho de pastor, e que vivia num tempo do século XIX, ele é um filósofo do século XIX, e que vivia num tempo de muito entusiasmo em relação à modernidade, certo? E existia na época uma crença muito grande de que a modernidade nos traria, a ciência nos traria o conforto, a felicidade, e que tudo, na verdade, seria ajustado e respondido por ela. Então ele tinha, na sua formação, o cristianismo, também a questão da modernidade, ele observava isso, inclusive a filosofia tende para esse lado, mas a ciência nos dava promessas de felicidade através da racionalização de tudo que existia. E Nietzsche passa a estudar, em sua formação, a filologia e também a teologia, devido à sua formação cristã. Então Nietzsche foi um aluno brilhante, certo? Interessado principalmente na literatura trágica grega. Quando se interessa por filosofia, começa a estudar os filósofos pré-socráticos. E pré-socráticos, nós sabemos que eles não tinham a ideia de verdade que Sócrates propagou, Sócrates, Platão e Aristóteles propagaram. Então, com essa junção de ideias, Nietzsche se defronta com a obra de Arthur Schopenhauer quando estudava filosofia. E daí ele tem em Schopenhauer uma grande referência, pois Schopenhauer tinha uma filosofia pessimista e descrente em relação à modernidade e às suas promessas, certo? Por isso Nietzsche resolve detonar todo esse ideário que era recorrente na época dele. Ele começa a criticar toda e qualquer ideia que venha da racionalidade grega pós-Sócrates, Platão e Aristóteles, certo? Por isso
ele também coloca no mesmo livro, onde no livro autobiográfico, Ecce Homo, o seguinte texto: conheço minha sina. Um dia, meu nome será ligado à lembrança de algo tremendo, de uma crise como jamais houve na Terra, da mais profunda colisão de consciências, de uma decisão conjurada contra tudo o que então foi acreditado, santificado, requerido. Eu não sou um homem, sou dinamite. Certo? E é o que ele faz na filosofia dele. A filosofia dele arrebenta tanto racionalistas de um lado como empiristas de outro. Ele faz críticas sérias, não só ao cristianismo, mas também com toda a filosofia. Quando a gente trabalha Nietzsche, quando fazemos uma exposição sobre Nietzsche, as pessoas às vezes pensam que a gente não está falando mal da própria filosofia. E é o que o Nietzsche faz mesmo. Para ele, a filosofia, ela se guiou para um lugar errado. Para ele, Platão, Sócrates e Aristóteles deturparam e cobraram da humanidade algo que ela nunca será. Certo? Então, aqui no caso, uma das últimas fotos de Nietzsche. Nietzsche morre em 1900, sob a tutela de sua irmã, pois ele ficou muito doente. A vida toda de Nietzsche foi uma vida cheia de problemas de saúde. Ele foi professor, logo se aposentou por problemas de saúde e teve uma vida dedicada, depois de sua aposentadoria, aos seus escritos, certo? Peregrinando de cidade em cidade em busca de um clima melhor para a sua saúde, certo? Então veja bem, o Nietzsche, ele quer voltar à questão do homem o homem descrito por Homero, o homem homérico, onde há um enfrentamento da vida, uma busca da realização de desejos, uma busca do homem autêntico, certo? Ele diz que está lá, na Idade Antiga, o modelo do que o homem é de verdade, certo? O racionalismo, a partir de Sócrates, Platão e Aristóteles, ao se centrar, ao retirar, ao questionar o mito, ele retira das pessoas esse homem e bota no lugar o homem racional, reto, lógico, matemático. Então, daí, com esses três grandes pensadores, Sócrates, Platão e Aristóteles, é que vai começar o que Nietzsche chama de decadência dentro do pensamento, porque eles vão se voltar para a razão e esquecer o homem, que é feito também de sensibilidade artística, de desejos, um desprezo tanto pela arte quanto por também coisas que não são racionais e que fazem parte da natureza humana. Então nós estamos negando, a partir desses três pensadores, se nega o lado irracional humano, que é o que Nietzsche começa a pensar que é necessário retomar, porque aquilo também somos nós. Na origem da tragédia, então quer dizer, por exemplo, eu coloquei aqui, no caso, a figura que traduz muito isso, que é o pensador de Auguste Rodin. Você pode ver um homem com toda a constituição física dele, mas voltado, compenetrado para o pensamento. É o que, na verdade, essa figura traduz muito o que ocorreu na história da humanidade. Uma crença de que nós somos criaturas que essencialmente somos pensamentos, somos lógica, tá? E negando o nosso lado instintivo e nossas pulsões. Isso vai culminar, esse tipo de ideal vai culminar no iluminismo. E o iluminismo vai vai moldar, juntamente com os ideais gregos, a nossa sociedade de hoje, onde se regulamenta o comportamento humano, onde se cientificiza todo e qualquer escola humana, todo e qualquer comportamento humano. O Nietzsche dizia que nós temos duas câmaras cerebrais, e ele usa dois deuses gregos para poder ilustrar isso daqui.
Dionísio e Apolo. Dionísio seria o lado humano, certo? Do irracional, do pulsional. Dionísio é sempre representado no meio de outras pessoas, é o deus do vinho, da embriaguez, é o lado da arte, da música, da alegria, é um deus que dança e tudo mais. Já o Apolo, ele é perfeito. O Apolo, ele é um deus que representa o nosso lado matemático, o nosso lado lógico. Então, o grande erro, segundo Nietzsche, foi ignorar Dionísio e dizer que a humanidade é somente Apolo. Tá? O ideal de homem virtuoso seria, no caso, o homem reto, o homem que seguia pela razão o tempo todo. Basta você olhar a filosofia de Platão, de Sócrates, né, o que tem, principalmente em Aristóteles, a noção de virtude. Então, como tudo tomou esse rumo, Nietzsche não tem outra saída senão criticar todas essas manifestações que vêm justamente do que ele chama de equívoco, que foi justamente apontar para o espírito apolíneo, que ele chama. Então Nietzsche critica todos os ídolos da cultura ocidental, marcados pela moral cristã, pela política liberal iluminista, orientados pelo espírito apolíneo. Ele também critica o socialismo, certo? Por pregar que todos nós somos iguais, merecemos a nossa vida tem que ser com base na equalização das coisas. Para o Nietzsche, o homem é um ser poderoso, deve ser criador de sua história, deve sentir a vida e poder extrair dela a felicidade. E é o que ele chama, o homem que consegue fazer isso, que consegue fazer suas próprias regras, ele chama de super-homem. É uma evolução da humanidade. Por isso que ele coloca que ele, na verdade, é uma dinamite. Ou seja, nesse mesmo texto ele também coloca que tem de ser santificado, ser canonizado, por conta disso que ele está fazendo pela humanidade. Chamando atenção para esse equívoco, para esse desvio que nós estamos colocando a humanidade no momento em que você racionaliza, que você encaixota o ser humano somente no seu poder lógico-matemático, coloca suas ações cientificizadas, por exemplo, coloca o cristianismo para poder coordenar os comportamentos, para poder colocar a moral do fraco, já que a piedade é uma coisa que é uma virtude dentro do cristianismo, e piedade não é uma coisa que seja a essência humana. A essência humana seria essa de enfrentar a vida, certo? Se for falar, por exemplo, em regime político de Nietzsche, nós poderíamos dizer que ele por exemplo, seria uma aristocracia onde se governasse os melhores. Houve um equívoco de que Nietzsche seria o filósofo do nazismo por justificar o domínio do mais forte, mas ele também criticava esses regimes totalitários, como o nazismo também. A questão da educação, né, que é o que eu vim falar. Então, antes a gente tinha que expor as ideias principais do Nietzsche, para que a gente possa jogar para a educação. O Nietzsche, o que ele questionava em relação à educação é que havia nela uma intenção de padronização de comportamento. Ele antecipa a crítica do Foucault em relação aos estabelecimentos de ensino. Para o Nietzsche, a educação ela não prima por formar pessoas de cultura. Ela quer que todo mundo esteja no mesmo patamar. É um nível de conhecimento no qual se forma principalmente o servo ou empregado, as pessoas que vão servir ao sistema econômico. Por isso ele aponta 3 tipos de egoísmo da sociedade que atingem os estabelecimentos de ensino de sua época. O egoísmo dos governantes, dos comerciantes, que vão fazer com que as pessoas frequentem as escolas para que tenham uma qualificação profissional e possam sobreviver. Então daí a escola vai servir para isso, para formar empregados. O egoísmo também do Estado, que vai fazer com que as pessoas sejam também
docilizados, apesar de que esse é um tema, né, um termo que Foucault usa, mas o Nietzsche já aponta para isso, para a escola enquanto docilizadora de consciências. O indivíduo, quando frequenta lá, ele elege uma cultura e tem aquela cultura como sendo a principal, como sendo a boa, e que por isso ele vai ficar sob o controle do Estado, apesar de as pessoas dizerem que a escola está fazendo com que o indivíduo tenha cidadania e tal. Da ciência, ou seja, a ciência para os seus níveis operacionais, mesmo na faculdade, o que o Nietzsche coloca? Que estão se formando também técnicos do saber e não pessoas de cultura que queiram realmente voltar ao ideal grego de tentar entender a verdade, né? E sim cuidar de questões técnicas. Basta você observar as faculdades de filosofia. Dentro da faculdade de filosofia da época do Nietzsche não se formavam filósofos, pessoas que vão, por exemplo, tentar através de uma argumentação desvelar a realidade, mas sim pessoas que trabalham somente de maneira técnica com a própria filosofia, e assim para as outras ciências também, certo? Ele critica os argumentos, os estabelecimentos de ensino, argumentando que esses não formam o estudante para o pensamento, mas que, vinculados ao Estado, os objetivos utilitários para a formação do trabalho e a obediência, busca formar o máximo de pessoas com saber médio. No máximo se forma-se um erudito, detentor dos conhecimentos de uma determinada ciência. A educação desses estabelecimentos não podem formar para o autêntico e livre, pois estão vinculadas ao Estado, não conseguem ter um compromisso com a verdade, mas com objetivos políticos e ideológicos. Ele coloca nos seus primeiros escritos sobre educação a seguinte citação: toda educação que deixa vislumbrar no fim de sua trajetória um posto de funcionário ou um ganho material não é uma educação para a cultura tal como a compreendemos, mas simplesmente uma indicação do caminho que podem percorrer para o indivíduo se salvar e se proteger na luta pela existência. O que a gente pode observar, né, nós que estamos em sala de aula, o interesse dos alunos. As pessoas criticam os alunos dizendo: mas os estudantes não são interessados nas coisas. Você faz com que a aula seja um pouco mais interessante quando você volta para as discussões da vida cotidiana. E a filosofia, ela tem esse papel, né, dentro do ensino médio. Para mim, a prática do professor é incitar essas questões para que a pessoa possa ver que a filosofia tem um compromisso, sim, com o questionamento da vida e da verdade como um todo. Para o Nietzsche, escola deve contribuir para formar o super-homem, um homem superior, que há de quebrar todo esse equívoco que foi formado, e há de tirar o homem da servidão e fazer com que ele dirija o seu próprio destino. Obrigado.